Olá! Se você está chegando aqui de paraquedas porque você estava zapeando no YouTube, ou se você veio por conta de um link que foi postado lá no Instagram, seja bem-vindo de qualquer forma. Eu sou Alexandre Bussinger, eu sou neurologista e neuroimunologista, ou seja, especialista nas doenças desmielinizantes, que são a esclerose múltipla, a neuromielite óptica, a doença associada ao MOG, entre outros. E hoje o nosso bate-papo vai ser um pouquinho sobre o risco de perda gestacional nessas doenças. É um tema um pouco chato, um pouco árido, e não é um tema feliz, propriamente dito, mas eu tenho muita coisa legal pra falar, que é animador, então pra quem tem o sonho de ser mãe e tem essas doenças, fica aqui porque você vai saber um pouquinho mais de detalhe. Por que eu tô falando disso esse mês, né? Mês de maio é o mês das mães, então por isso que eu tô falando muito sobre gestação e essas doenças nesse mês, e vamos conversar um pouquinho então sobre o risco de perda. Primeiro de tudo, a gente tem que entender um pouquinho sobre as particularidades da gestação numa doença autoimune, nesse caso, a esclerose múltipla e a neuromielite óptica. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar é, de maneira geral, a doença vai ficar mais bem controlada nesse período. E por um motivo muito claro, por conta da placenta. A placenta é justamente aquilo que conecta a circulação do feto, do bebezinho que está se formando, à circulação materna. É dali onde o bebezinho extrai água, proteínas, glicose, oxigênio, tudo que é necessário para se formar, ter a proliferação celular e formar o coraçãozinho, a pele, o osso, o sistema nervoso e tudo mais. A placenta, sendo um órgão do feto, ela gera uma interação com o nosso sistema imune. Porque pensa só, se eu tiver uma farpa no meu dedo, meu sistema imune vai ser afetado, vai ser ativado para lidar com aquele corpo estranho, aquela coisa que não é a gente. E isso acontece com qualquer coisa que a gente coloca no nosso organismo por dentro, a não ser pelo trato digestivo, que aí é um pouco diferente. Mas como se brinca, né, que o trato digestivo é o principal órgão da nossa imunidade, porque ele faz muito essa interação com o que está dentro e o que está fora. Mas de qualquer forma, o exemplo melhor é como se fosse um órgão transplantado. Se eu simplesmente pegasse um rim para alguém que precisa e colocasse naquela pessoa e deixasse a imunidade lidar com isso, a imunidade ia acabar destruindo esse rim que foi implantado. Porque aquelas células, aquele DNA, aquelas proteínas daquele órgão não são iguais aos nossos. A gente durante a vida tem o reconhecimento daquilo que é nosso, daquilo que não é nosso. Então, a gente precisaria ter esse cuidado com a placenta, uma vez que a placenta é o DNA e o tecido do feto, que é uma mistura do DNA da mãe e do pai. Então não é igual ao DNA da mãe, ele é diferente. E sendo assim, se o meu organismo ele não se modificasse, se o organismo feminino não se modificasse durante a gestação para não destruir a placenta de maneira que a imunidade não reconhecesse aquilo ali e não destruísse aquilo, nenhuma gestação iria para frente. Isso de fato acontece. Durante a gestação, a gente tem uma mudança do perfil. Isso é uma coisa bem específica, mas a gente tem alguns perfis de imunidade, TH1, TH17, TH2. Durante a gestação, a gente tem uma conversão para o perfil TH2, ou seja, a gente deixa de ter um perfil muito inflamatório para ter um perfil mais regulador, mais tranquilo, justamente para que o organismo feminino ele não destrua a placenta e com isso consiga conviver com aquele tecido externo, aquele tecido que não é da mulher. E por isso, como a gente tem uma diminuição, uma alteração da imunidade durante a gestação, é muito comum que a gestação nas doenças seja tranquila, que não tenha surtos propriamente dito. O que é diferente quando a gente tem o parto. Mas esse é um tema para uma próxima conversa. Mas justamente quando a placenta deixa de estar em contato com o útero no parto, aí o sistema imune da mulher volta com força total. E aí é onde o risco existe. Mas de qualquer forma, como eu falei, é um papo por outro dia. De qualquer forma, então isso de certa forma tem um efeito protetor. Mas existe risco de ter perda do bebê por conta das doenças? Na esclerose múltipla, não existe. Foi feito um estudo no Canadá em 2023 que mostrou que em comparação com mulheres que não têm esclerose múltipla, as mulheres com esclerose múltipla não tinham um aumento da perda gestacional. Isso, infelizmente, no primeiro trimestre é uma taxa elevada. Nesse estudo, entre 15% e 20% das mulheres grávidas perdiam o bebê no primeiro trimestre. É uma taxa elevada, infelizmente isso de fato acontece. Muitas vezes, inclusive, nem percebido, né? Muito no início da gestação, simplesmente existe o abortamento e, às vezes, a gestação nem era conhecida. Mas de qualquer forma, nesse estudo, as mulheres que foram acompanhadas com esclerose múltipla tiveram uma taxa de 18%, ou seja, dentro desses 15% a 20%. Então o risco
ele não tem a ver com a esclerose múltipla em si. Claro, se você tem outras condições de saúde, pressão, diabetes mal controlado, seja lá o que for, aí o risco vai ser inerente a essas doenças, mas não a esclerose múltipla. A esclerose múltipla não aumenta o risco gestacional de perda. Já na neuromielite óptica, isso é um pouquinho diferente. Na neuromielite óptica, a gente tem o alvo, que é a anticoagulina 4. Essa anticoagulina 4, ela está presente muito no sistema nervoso, especialmente nos locais onde a gente mais tem sintoma da neuromielite óptica. Então, no nervo óptico, causando neurite óptica. Na medula, causando a mielite. Na síndrome da área postrema, causando vômitos, soluços, que duram dias e às vezes até semanas. Só que a aquaporina, ela não está presente única e exclusivamente no sistema nervoso. Pelo contrário, ela está presente em outras partes do nosso organismo, inclusive na placenta. Então, se eu estou com a doença descontrolada, e se eu estou produzindo os anticorpos, as células que reagem a essas estruturas, a aquaporina 4, eu posso ter uma reação à placenta. Lembra que a placenta ela não pode ser reconhecida como algo externo, como algo que não é nosso, para não atacar a placenta e a gestação poder ocorrer? Na neuromielite óptica, se a doença estiver descontrolada, isso pode acontecer. E aí o que eu posso ter é um ataque imunológico à placenta, gerando trombose, gerando insuficiência da placenta, ou seja, ela não consegue mais levar para o bebê tudo aquilo que ela precisa levar e entregar para o bebê, uma vez que ele precisa de muita coisa para crescer, para se desenvolver. E sendo assim, eu posso ter crescimento uterino restrito, ou seja, o bebê pode não crescer o quanto ele deveria e ficar muito pequitinho, às vezes com algum tipo de deficiência, ou mesmo eu posso ter o abortamento, ou seja, eu posso ter a perda dessa gestação porque não está chegando ao bebê tudo o que é necessário. Isso é mais complexo realmente na neuromielite óptica, mas isso também pode ser contornado, porque em ambas as doenças, como que eu vou reduzir a chance de ter surtos, de ter perda e de ter todas as complicações que podem porventura acontecer, embora não sejam tão frequentes assim? Tendo um bom acompanhamento, um bom aconselhamento e uma estabilidade. É muito importante que a gente tenha uma estabilidade clínica, ausência de surtos, ausência de lesão nova na ressonância nos meses que antecedem a gravidez. Antes de engravidar, eu costumo combinar com os pacientes, de fato, um plano para controlar tudo, para quando chegar na hora de engravidar, tá tudo bem controlado, para tá tudo bem resolvido, acertado. Uma outra questão super importante é ter um diálogo muito aberto com o profissional que vai te atender, tanto o neurologista quanto o obstetra. É importante que esse diálogo seja aberto e, se possível, inclusive em grupo. O ideal seria isso, que o obstetra e o neurologista estivessem juntos contigo em um grupo ou em algo nesse sentido, para essa conversa ser muito homogênea, te trazer conforto, te trazer segurança e, claro, ter o melhor desfecho possível para você, para o seu neném e para sua família. É muito comum que o obstetra não conheça essas doenças e tá tudo bem. É normal, não é uma doença do dia a dia, não é uma diabetes gestacional que é uma coisa do dia a dia dele. São doenças mais incomuns, são doenças que não são da prática do obstetra. E por isso o neurologista ter esse diálogo aberto com o obstetra ajuda, porque traz segurança inclusive para a equipe, né? Para a equipe que vai te assistir durante a gestação e também durante o parto. Então, estreitar esses laços é super importante para tirar essas dúvidas. O risco gestacional, como eu falei, é baixo, tanto na esclerose múltipla quanto na neuromielite óptica. Na neuromielite óptica é um pouco mais complexo? Sim. Agora, durante a gestação, você vai tratar? Isso é uma questão que sempre tem que ser discutida e é importante tratar. Mas nem todo remédio pode ser usado durante a gestação. Como é que vai ser o parto? Isso é importante. Será que eu vou poder ter um parto normal? Será que eu vou ter que ter um parto cesáreo? Também uma discussão caso a caso. Quais remédios eu poderia usar durante a gestação? Tá, esse eu posso usar durante a gestação, mas eu vou poder amamentar quando meu filho ou filha nascer? Todos esses são temas que a gente vai discutir aqui. Então, eu vou deixar para outro dia, mas se você tiver dúvidas sobre a perda gestacional, pergunta aqui que eu vou te responder e fica atento que em breve a gente vai ter mais vídeos sobre esses outros temas. Tchau!